E aí galera, tudo bem? É o professor Adi mais uma vez com vocês para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é sobre ocupação da Amazônia e projetos da Amazônia. Bom, para falar sobre a ocupação da Amazônia, primeiro nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a história que rege a ocupação do território da Amazônia. Todo mundo sabe que desde o início do processo de colonização, os portugueses assinaram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Através desse tratado ficou definido que todas as terras localizadas a leste desse tratado pertenceriam a Portugal. Todas localizadas a oeste pertenceriam à Espanha. Porém, todavia, contudo, a Espanha não deu muita atenção à porção oeste dessa linha, cabendo aos portugueses começar a explorar, então, essa porção de terras que estavam localizadas a oeste, tá, do Tratado de Tordesilhas. Bom, então, como começa o processo que é o nosso ponto importante da nossa aula hoje, né? Então, quando a gente fala na parte geográfica, a gente associa a história, né? Nós vamos falar de terras, de fronteiras, de ocupação. Então, a história explica que tudo começa a partir dos nossos colonizadores. Então, esses colonizadores buscavam novas riquezas dentro desse território ainda inexplorado. Então, aí eles chegam até a área além, né, além desse tratado. Eles estão em busca daqueles que eles chamavam de drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram uma forma de estabelecer, tá, que essas riquezas que antes eram exploradas pelas Índias fossem então agora exploradas também no território daquilo que seria parte também do território brasileiro. Então essas drogas do sertão começam a ser exploradas e passam a ser vendidas também lá na Europa. Então é um processo inicial de colonização. Nós tivemos também as expedições bandeirantes que também participaram desse processo, né? Também fizeram parte da ocupação e através daí nós temos aí o histórico relacionado ao início da ocupação da Amazônia. Mas a garantia da posse dessa terra, que pertencia antes à Espanha, veio através de um princípio utilizado no direito internacional. Então esse princípio ele foi criado por, na verdade não, foi utilizado, né, já existia, por um português chamado Alexandre de Gusmão. Ele então vai fazer valer o princípio do uti possidetis. Repita comigo aí, ó. Uti possidetis, eu disse, ó, utilização, possidetis, latim, é posse, posse por utilização, utilização por posse. Isso existe hoje. A gente chama isso de que mesmo? O uso capião. Portanto, o que o Portugal fez? Já que a Espanha não está usando, quem chegar primeiro é dono. Foi assim então que Portugal se valeu de parte desse território que estaria localizado a oeste então do território, ou melhor, a oeste, né, da linha do meridiano de Tordesilhas. Então isso aqui, ó, garantia das terras que pertenciam à Espanha a partir desse princípio aqui, ó, tá? Então posse das terras que pertenciam, né, das terras da Espanha, né, estariam além do Tratado de Tordesilhas. Certo? A oeste, né? Então partiu desse princípio do uti possidetis e assim garante a ocupação dessa terra, a exploração desses recursos que lá existiam, né? Bom, enfim, daí nós vamos passar um pouquinho no tempo, vamos evoluir um pouquinho mais, vamos chegar até 1903. 1903, aí nós vamos ter um processo mais recente. Nós estávamos vivendo um período onde a região já fazia parte, então, né, da Amazônia, toda já pertencia já a Portugal, já havia todo o processo, já não existia mais aquela relação de colônia, né? já tinha acabado isso. Mas, aí o que vai acontecer? Nós estávamos vivendo um período do ciclo da borracha. Diante desse ciclo da borracha, aí existia uma grande demanda pelas áreas de seringais naturais existentes no mundo. E aí o Brasil possuía esses seringais naturais na região, então, que seria a região amazônica. Porém, o Brasil demonstrou interesse em ocupar parte do território
pertencia à Bolívia. Assim foi assinado então um tratado, que foi chamado Tratado de Petrópolis, para garantir ao Brasil uma área maior de exploração desses seringais naturais. Mas em troco de que a Bolívia ceder essa parte do território deles, né? Que seria o quê? O Acre, gente. Então o Acre existe, isso, o Acre existe sim, ó, bonitinho aqui, ó, a partir de 1903. O Brasil queria aumentar a sua oferta de exploração, né, do látex. Assim ele fez um acordo com a Bolívia, comprando o Acre da poderosa Bolívia, em troca do quê? Da construção de uma ferrovia chamada Madeira-Mamoré, que daria à Bolívia o acesso ao oceano que eles não possuíam. Então a Bolívia também tinha interesse nesse acordo. Por quê? Porque ela queria ter acesso ao oceano. Em troca disso, o Brasil compra o Acre para poder aumentar a sua produção de látex, pois vivíamos um período do auge do ciclo da borracha. Isso ajudou a dinamizar bastante a economia da região norte. Bem, aí chegamos no governo militar, um período importante que nós vamos ter relacionado a essa fase de ocupação e exploração da Amazônia. Durante o governo militar, uma das características importantes era o processo de integração. Então, o governo militar ele partiu do princípio que ele precisava integrar para não entregar. Essa era a frase célebre que foi marcada durante o governo militar. Então, a região era a região menos ocupada do país, a região isolada. Para isso vieram então uma série de obras que marcaram o governo militar e marcaram a região norte, como por exemplo a integração através de rodovias e também infraestrutura. Nessa infraestrutura surgiram ali algumas das usinas hidrelétricas que foram construídas, né, durante o governo militar, que acabaram provocando não só rodovias, como também as usinas hidrelétricas, graves problemas ambientais para a região. Então nós tivemos aqui usinas hidrelétricas e também a construção de rodovias acabaram incentivando esse processo, ou resultando em um processo que provoca a geração de problemas ambientais. Além das usinas hidrelétricas, nós tivemos também projetos de mineração na região. Esses projetos de mineração, junto com as usinas, mais rodovias, e mais relacionado a um processo mais atual de expansão agrícola, a gente pode colocar aqui, bombou pra caramba agora em 2019, né? As queimadas, né? Relacionada à agricultura, a formação de áreas de agricultura, a formação de áreas de pastagem. Então, se você pegar desde o governo militar, o objetivo maior era o quê? Integrar, desenvolver a região norte. Para isso, teve um preço. Então, foram rasgando lá a floresta amazônica, construindo rodovias. Em meio a esse processo, começaram a surgir problemas de conflitos de terra, conflitos indígenas, a ocupação para exploração mineral, grandes projetos minerais, a construção de usinas hidrelétricas para oferecer infraestrutura, mas tudo isso tinha um preço em relação à questão ambiental, que seria então os grandes impactos ambientais que a região sofreu. Então, gente, continuando agora, vamos falar sobre os projetos da Amazônia. Bom, dentro dos projetos importantes que vocês vão ter que saber, nós vamos ter que guardar esses nomezinhos aqui, presta atenção, Sudã, Suframa, Radam, Pinho, Dissipim, Polo Amazônia, Calha-Norte. Esses são os importantes. Vamos lá para saber cada um deles. Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Foram superintendências regionais criadas pelos governos militares. Ou melhor dizendo, né? Na verdade começou um pouquinho antes do governo militar. Então a primeira delas foi a chamada SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então o governo criava por região superintendência que tinha como objetivo auxiliar no processo de desenvolvimento econômico de cada região, Sudeste e Nordeste. Sudã, Amazônia, Sudeco, Centro-Oeste. Qual que era o objetivo? Auxiliar financiando projetos, desenvolvimento econômico de cada região. Então, desenvolvimento econômico da Amazônia. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, o pessoal começou a explorar esses projetos através de corrupção, de maneira ilegal. Boa parte desses projetos acabaram sendo descobertos, né?
esses acordos, né, que foram feitos, esses esquemas que foram feitos, foram descobertos e acabaram levando essas superintendências a serem fechadas. Depois voltaram com o nome de factoring num modelo diferente, mas elas foram importantes no início, no processo de desenvolvimento de cada região do Brasil. Suframa. A Suframa ela foi específica para a Zona Franca de Manaus. Então, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, aí foi criada a Suframa. Qual que era a ideia do governo? A indústria estava muito concentrada no Sudeste, ele queria atrair indústrias para a região norte, que era uma região que não tinha ocupação e desenvolvimento. Então ele ofereceu uma política de incentivos, pega lá a canetinha no luxo, coloca lá, ó, incentivos fiscais, muito importante isso, para que as indústrias saíssem, algumas delas da região Sudeste, e foram para o Norte. E aí ele criou uma superintendência da Zona Franca de Manaus. Então quando falar Suframa é só para a Zona Franca de Manaus. Forte política de incentivos fiscais, indústria que mais se desenvolveu lá, eletrônicos. Tá? Indústria de eletrônicos foi a indústria que mais se estabeleceu na Zona Franca de Manaus. Depois vieram outras, mas a principal, eletrônicos. Radar da Amazônia. Mapeamento através de um sistema de aerofotogrametria. Eu disse aerofotogrametria, o que é isso? Fotos tiradas da barriga de um avião. Qual que era a ideia do governo? Mostrar as riquezas do mundo, ou melhor dizendo, mostrar as riquezas da Amazônia para o mundo. O que ele fez? Então ele fez um mapa, tirou fotos da Amazônia para mostrar os recursos naturais e chamar o mundo, os investidores, para a Amazônia, né? Então vem para cá, vem investir na Amazônia. Ó. Aproveitou e já fez também o que? O mapa do relevo. Então através desse modelo aqui, do radar da Amazônia, radar da Amazônia, foi feito então um mapeamento da região norte, dos recursos naturais da existente. Fizeram um mapeamento do relevo, logo depois deu tanto certo esse projeto que eles resolveram fazer um mapeamento do relevo de todo o território brasileiro, onde foi feita a classificação de um cara chamado Jurandir Ross, que ele classificou o relevo com base no projeto Radar Brasil. Então começou com o radar da Amazônia, se expandiu depois para o mundo, ou melhor, para o país todo, para o Brasil todo. Tá? Recursos naturais. PIN, Programa de Integração Natural. Problema que existia naquela época, grave, seca, sertão. O governo pensou, vou resolver dois problemas de uma maneira só. Seca, tirar o nordestino do sertão, da seca, e levar ele para onde? Onde não tem ninguém. Então eu resolvo o problema do Nordeste, ao mesmo tempo ocupa a Amazônia. Nordeste, seca para a Amazônia. Deu certo? Não. Uma coisa é tentar levar o nordestino para lá e dar estrutura para ele. Outra coisa é jogar ele lá. Não deu certo, acabou sendo abandonado. A ideia era boa, porém não funcionou. Programa de Integração Nacional. Polo Amazônia, ideia de quê? Conflitos agrários, problemas com terra já estavam começando a acontecer no país. A ideia era o quê? Levar essas pessoas que estavam buscando terras para uma região onde tinha muita oferta de terras. Aí vem o quê? O Polo Amazônia. Vamos tentar ocupar a região norte através de projetos agropecuários. Polos agropecuários na Amazônia. Deu certo? Também não deu. Não queriam ir para a Amazônia, não deu certo a estrutura que seria necessária para poder implantar na região, acabou não vingando também. E o Calha Norte. O que é o Calha Norte? Construção de bases militares na região norte. O governo estava preocupado com a segurança da fronteira norte, uma área bastante frágil, no meio dessa fronteira seca. Aí ele faz o quê? A construção de bases militares ao norte da calha do rio Solimões, tá? E do rio Amazonas. Várias bases militares para garantir a segurança da região da fronteira norte do Brasil. E por último, fronteira agrícola, que é a questão atual, né? A expansão da fronteira agrícola, onde nós temos o que? O chamado arco do desmatamento, que junto com os outros problemas aqui, ó, que nós já citamos, eles entram na parte dos problemas ambientais da região norte, né? Que afeta também a parte social e econômica da região. Então, ó, construção de usinas, mineração, rodovias, aí o desmatamento que teve associado às questões de queimadas no ano de 2019 pra caramba, enfim, tá? Gente, acho que é isso aí. Um grande beijo para vocês, terminamos nossa aula, estuda bastante, fique com Deus e até a próxima. Fui!